E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Eu vou contar uma história para vocês de pelo menos 15 anos, acho que ela deve ter uns 17 anos mais ou menos. Eu trabalhava numa fábrica japonesa, ela chamava Nitodenko, e aí tinha o turno diurno e tinha o turno noturno. Tinha pessoal que trabalhava de dia, que era cerca de 70% das pessoas, e uma equipe de cerca de 30% do quadro que trabalhava à noite. Alguns poucos japoneses, um monte de brasileiro, dava 3 horas da manhã, o pessoal já tinha terminado a produção da noite inteira. Era um turno das 8 às 8, e às 3 da manhã, tipo, todo mundo corria muito, trabalhava muito rápido, mantinha qualidade, mas trabalhava muito rápido. E dava 3 da manhã, já tinham terminado a produção inteira, até das 8. E aí todo mundo dormia, apagavam a luz lá e dormiam, aí acordava por volta das 5h30, batia um papo, dava uma esquentada, e aí voltava lá pelas 7, que era a hora que o pessoal começava a chegar, 6h30, vai, para fazer um teatrinho ali, fingir que estava correndo para dar conta, para que não aumentassem a meta, para que não aumentassem a produção. E essa situação ela se perpetuou durante muito tempo, até que um dia um determinado chefe, não se sabe muito bem porquê, ele apareceu lá 4h30 da manhã, e pegou todo mundo dormindo. Imagina o fuzuê que não deu. Pois é, deu uma merda enorme. Eu particularmente achei, eu não trabalhava nesse departamento, eu particularmente achei que um monte de gente ia ser mandado embora. Era um moleque, não tinha nem 20 anos na época, eu acho, e eu achei que todo mundo ia ser mandado embora, que as pessoas seriam extremamente punidas e tudo mais, e os caras olharam com uma cara de seriedade desgraçada. Sabe quem foi punido? Quem foi punido não foram os funcionários, foi o chefe responsável pelo trabalho noturno, que no fundo ele compactuava. Ele não era chefe, ele era só sekinincha, responsável. Ele compactuava com aquilo, então ele foi mandado embora. E aí o parecer dos japoneses foi: vocês falharam em dormir, mas a gente falhou em monitorar. Então ninguém vai ser condenado pelo que fez até agora, só que a partir de agora isso vai ser monitorado, e a próxima vez que alguém for pego dormindo no horário de trabalho, aí vai ser mandado embora sem perdão. E aí depois eu saí dessa empresa, e até onde eu soube, depois que eu conversei com pessoas, depois que eu reencontrei pessoas, nunca mais o pessoal daquele departamento voltou a fazer aquilo. E isso me ensina muito sobre disciplina e sobre observação, né? Sobre a observação das regras. Quando você não tem ninguém observando as regras, quando você não tem monitoramento, quando você não tem fiscalização, quando você tem a certeza da impunidade, as pessoas exploram, e explorar os gaps. Olha, quando aparece glitch no jogo, um monte de gente explora. Por que o pessoal do BDO tem medo de explorar? Porque sabe que pode perder um investimento de 4 anos de vida e upando uma conta, e de repente essa conta ser banida porque o cara explorou uma falha no jogo que pode levá-lo a ban. Então quando aparece uma falha no jogo, o que o pessoal faz? Reporta, e reporta quem usou também, porque não é justo que o cara se beneficie, sendo que eu, com medo de perder minha conta, mantive o meu respeito às regras. Se não houvesse jamais punição a qualquer pessoa que explora qualquer falha desse jogo, muito mais gente exploraria, e o jogo não seria melhor para ninguém por conta disso. Nem para aquelas pessoas que exploram, porque o jogo perderia graça para elas parariam de jogar. Onde eu quero chegar com tudo isso? Eu me arrependo de muitas coisas que eu fiz na vida. Como eu não quero ficar falando da minha vida inteira, eu vou falar aqui só desse canal. Tem 3 vídeos, pelo menos, e assim, eu tentei lembrar, deve ter mais. Se eu fizer uma força, assim, eu acho que eu consigo pensar em outros. Mas tem 3 vídeos que me envergonham muito nesse canal. O primeiro deles, eu lembro que foi quando fizeram uma pergunta no Enem sobre aquele vocabulário LGBTQ e mais. E tava dando um fuzuê desgraçado. A extrema-direita tava pegando no pé do Enem, dizendo que o Enem era de esquerda, porque caía esse tipo de questão. E eu fiz um vídeo extremamente alterado, falando que assim, esse povo era retardado, porque na verdade a questão era sobre linguística, era sobre língua, sobre a língua portuguesa, e sobre suas variações, e não sobre qualquer posicionamento político. Só que nesse vídeo
eu tava parecendo o Nando Moura falando, eu tava parecendo esse povo que consegue views pela fala truculenta, pela certeza e pela humilhação do outro, pela toxicidade contra o outro. E aí, assim, eu fui alertado em relação ao conteúdo desse vídeo e quando eu assisti eu falei, puta merda, é mesmo. Não foi intencional, mas dá vergonha do meu tom e da minha maneira de falar e da minha maneira de expressar, porque não é só desrespeitoso contra o pessoal que estava criticando a questão do Enem. É desrespeitoso com o próprio viewer, né? com a pessoa que está assistindo o próprio vídeo. Morro de vergonha desse vídeo. Se você quiser assistir, ele tá lá. Uma outra incidência que me envergonha: os caras pararam um carro de comício durante as eleições na porta da minha casa e deixaram a caixa no alto, eu tentando trabalhar, e aquela caixa num carro que só pode fazer um barulho, né, daquela altura, porque ele passa pela frente da casa das pessoas. O cara parou na porta da minha casa e parou com o som ligado. Eu vou lá, na hora que eu saio na garagem, o carro tá finalmente saindo, ele já tá indo embora, e aí eu xingo, eu falo uns palavrão, e eu postei no canal, e é uma coisa da qual eu me envergonho, porque sou eu sim, mas é uma coisa que eu acho que vocês não precisavam ver. Um terceiro vídeo recente que me envergonha é quando eu caio no bait do UOL. O UOL não está errado de publicar a fala de um pesquisador, e eu falo, olha, tem influência política na negação da vacina Sputnik V de vacina, e a gente deveria ter essa vacina, as pessoas estão morrendo e não estão comprando vacina aí por uma decisão política. Leonardo me corrigiu, me explicou, eu entendi que na verdade eu fui um veículo de fake news. E há outro vídeo que me envergonha, eu preciso até hoje fazer sinalização nesse vídeo. E por que esses canais, por que esses 3 vídeos estão lá até hoje? Por uma questão de integridade, isso é uma questão pessoal minha, não é proibido, não é feio eu pagar vídeo, mas é uma coisa... E se você quiser me atacar por algum desses vídeos, eu vou aceitar o seu ataque, e eu vou te responder o seguinte: a nossa melhor versão, ela tem que estar no futuro, não no passado. Então eu assumo que eu já falei besteira, eu peço desculpas por ter falado besteira, mas eu quero que conste, porque naquele momento em que eu fiz o vídeo eu era aquela pessoa lá, quer seja imatura, quer seja ignorante, quer seja baixa, mas eu fiz um vídeo com a melhor das intenções, embora coisas horrorosas contra a humanidade sejam feitas com ótimas intenções. Eu fiz o vídeo com a melhor das intenções, e eu quero que ele permaneça ali para me lembrar de quem eu fui, e para que vocês saibam quem eu fui, e para que a gente possa analisar ao longo do tempo o quanto eu melhorei, o quanto eu evoluí, o quanto eu me tornei uma pessoa melhor. E eu estou todos os dias nessa busca aí de conseguir me tornar uma pessoa melhor. Por que a gente está falando sobre isso? Tem alguma coisa a ver com Mamãe Falei? Não, tem a ver com Alexandre Garcia. Alexandre Garcia é um cara que fez muito sucesso no Fantástico. Quando era criança, ele apresentava um quadro no Fantástico chamado As Crônicas Bem-Humoradas de Alexandre Garcia. Isso num estágio já de amadurecimento da carreira dele como repórter, porque durante muito tempo ele trabalhou como repórter, foi um baita do cara esforçado. Só que a televisão, ela não é muito justa lá com quem envelhece, né? Então ele perdeu o contrato com a Globo, depois ele foi para emissoras menores, depois ele desapareceu, e aí, assim, quem aqui quer contratar Alexandre Garcia nos dias de hoje? Então o que acontece com pessoas que, por exemplo, da ciência, que não enriquecem fazendo ciência, o Walter do Breaking Bad, por exemplo, o que acontece com as pessoas que dedicam a vida inteira a pesquisa, ciência, e não enriquecem com isso, e vê um monte de gente filha da puta enriquecendo. Chega uma hora que o cara vê uma oportunidade dele e abraça, e o Alexandre Garcia viu a popularidade que ele poderia ter se ele abraçasse a causa do Bolsonaro. E o que ele fez? Um monte de vídeo bolsonarista, um monte de vídeo negacionista, um monte de vídeo atacando a ciência, um monte de vídeo propagando cloroquina, um monte de vídeo fazendo um monte de coisa feia. E o que aconteceu? Ele foi lá e apagou os vídeos agora. Por que ele apagou os vídeos agora? Por que será? É por isso que eu tô adorando essa CPI das fake news. Porque a CPI... Não é um CPI das fake news, é um CPI da Covid. Porque essa CPI da Covid, ela é igual aquele japonês que chegou naquele departamento lá da Todenko mais de 15 anos atrás, 4h30 da manhã. Ele olhou e falou, que porra é essa? Então, Alexandre Garcia, assim como muitos outros canais agora, eles estão falando, porra,
Se o governo bolsonarista, não estou falando de Bolsonaro porque ele não está sozinho nisso, se o governo bolsonarista cair e ficar provado que ele participou e que ele agravou o número de mortes e que ele não fez o que ele poderia fazer para salvar pessoas, todo mundo que estava envolvido com ele vai ser levado junto. A gente está falando aí de Nise Yamaguchi, Alexandre Garcia, Caio Coppola e uma série de outros canais. Cara, Augusto Nunes. O que é... Se você olhar para a carreira do Augusto Nunes, ele foi um jornalista brilhante, assim como a Nise foi uma médica brilhante. E assim como a Nise vendeu a imagem dela para enriquecer, não sabemos... a Nise, ela aceitou vender a imagem dela para algum outro ganho. Augusto Nunes também. Se você olhar para os primórdios do Roda Viva, se você olhar o histórico de jornalismo do Augusto Nunes, você fica perplexo com o fato dele ter se vendido e se tornar o que ele se tornou hoje. Eu não acho que o Augusto Nunes consiga abandonar o barco de tão enlamaçado que ele tá, mas a gente percebe o quê? Que o Alexandre Garcia, ele tá tentando, né? Ele tá tentando abandonar o barco, e aí você olha no canal dele agora, você não encontra os vídeos mais pesados dele, e você encontra uma total mudança de tom, ele indo para um total lado oposto, tentando fingir, tentando fazer de conta que o canal dele, na verdade, não é aquilo que foi para fazê-lo crescer. Se o canal do Alexandre Garcia ele é o que é hoje, ele não é o que é hoje por causa desses vídeos em tom brando que ele está fazendo agora. Ele é por conta da máquina bolsonarista que ele ajudou a movimentar. E muita gente, mas muita gente mesmo, validou a fala do Bolsonaro com vídeos da Nise, do Augusto Nunes, do Alexandre Garcia e de tantas outras pessoas que disponibilizaram a sua imagem para validar esse discurso genocida que foi aplicado, de desinformação contra pessoas que não tinham como se defender contra isso. Tem um comentário de vocês aqui no vídeo anterior, em que e vocês dizem assim: seguir exemplo de atores e famosos, Narnia Forever, porque eu disse que a campanha contra a Covid, ela tinha que contar com a imagem de celebridades. E assim, eu respondi esse vídeo e o que eu disse foi: o Brasil ele não pode ser visto do prisma de quem mora perto do metrô, caminha até o metrô e pega o metrô e vai até a Paulista com uma camisa da seleção brasileira e protesta lá. A população brasileira ela não pode ser medida por eu e você que temos uma internet rápida o suficiente para jogar Black Desert. A gente tem que pensar em pessoas que moram no interior e que só acessam o mundo através da televisão aberta e do WhatsApp, porque é a única coisa que o plano de telefone dela permite que ela acesse gratuitamente. Então muita gente que só tem acesso à televisão aberta e à internet através do WhatsApp segue comportamento de celebridade, sim. Não é à toa que a vencedora do Big Brother vai ganhar muito mais com propaganda, do que com o prêmio do Big Brother em si. É por isso que empresas fazem contratos de mais de 20 milhões para que uma atriz ela apareça usando um determinado perfume. Por quê? Porque as pessoas seguem o comportamento de celebridades, e se você colocar lá uma celebridade usando máscara, tentando manter a distância do outro, porque ela sabe que tem um vírus que pode fazer muito mal para ela, e que se ela ficar muito mal não adianta ela tomar um remédio, porque é o corpo dela que vai curá-la e não um remédio milagroso, ela segue o comportamento dessa celebridade, e o comportamento de toda a nossa nação seria completamente diferente se uma campanha correta e não polarizante fosse feita. Como esse vídeo está sendo patrocinado pela Gabriela e eu só tenho mais 10 minutos da aula que ela deixou de fazer, eu quero terminar aqui falando desse canal Mamãe Falei. Eu tô vendo muita gente feliz com o fato de que esse Arthur Duval, que foi eleito, inclusive, deputado, ele agora tá vendendo essa imagem de: olha gente, olha pra mim como eu sou imparcial, pau que bate em Chico também bate em Francisco. Então na época eu ia pra avenida mostrar o quanto o povo do PT era burro, e agora eu tô indo pra avenida mostrar o quanto o povo do Bolsonaro é burro. E isso fez com que ele fosse eleito. Ele é extremamente popular e os vídeos dele têm um monte de views, e eu gostaria de dizer que é feio bater tanto em Chico quanto em Francisco. O melhor é que nem dos dois fosse feito.
Sabe por quê? Eu já mencionei esse exemplo uma vez para vocês. Eu trabalhava numa ONG, a gente ficava 2 dias em treinamento dizendo o que a ONG era. Depois a gente ia para o campo e fazia essas perguntas para os voluntários da ONG. O que a ONG é? Cerca de 30% das pessoas que haviam passado 2 dias em treinamento conseguiam responder de maneira satisfatória o que a ONG era. As pessoas não entendem, mas elas seguem um efeito de manada. E a pessoa, ela tá lá, e quando você vai ver um grupo de voluntários, está todo mundo lá por diferentes causas. As pessoas, elas são diferentes, e as pessoas, elas têm necessidade de sentir parte de um grupo. E se você for pra avenida, vai aparecer um monte de gente te seguindo lá, que não sabe nem por que ela tá lá. Ela só gosta daquele movimento, ela só gosta daquela energia. Então, quando você entrevista 100% das pessoas numa avenida, você vai encontrar gente muito bem articulada, que fala muito bem por que eles estão lá, e essas pessoas vão conseguir dizer muito bem por que é que elas foram, de maneiras até convincentes muitas vezes. Só que na outra ponta, do lado oposto das pessoas muito bem articuladas, vai ter as pessoas bem retardadas, que não conseguem explicar, não conseguem dizer, e elas demonstram uma burrice extrema, porque faz parte da média das pessoas, né? De ter um monte de exemplares assim com uma burrice relinchante. Se você entrevista 100 pessoas e faz um recorte das mais burras, você não tá fazendo um retrato fiel, fidedigno das pessoas que estão na avenida. O que você está fazendo? Você está desumanizando aquela massa como se todo mundo fosse tão retardado quanto o pior deles. Então, se você pegar um grupo de intelectuais, com certeza no meio deles vai ter um Olavo de Carvalho. Se você entrevistar o Olavo de Carvalho, ver as barbaridades que esse cara fala e julgar todo o grupo de intelectuais porque ele fingiu que era e estava ali no meio, você vai perder a fé nos intelectuais da humanidade. E você vai achar que nenhum conhecimento que presta pode ser produzido pela humanidade. Quem está errado? Os intelectuais ou você que não está sendo fiel à sua amostra? E o Arthur Duval, ele não tem respeito, ele não tem amostragem no canal dele, ele filtra somente os que não prestam. Não é à toa que nossa sociedade, não estou falando que é tudo culpa dele, ele foi somente uma ferramenta da elite na polarização, que faz bem somente a elite, não a mim, a você e nem a ele. Não, a ele faz porque ele foi eleito por isso. Mas essa polarização, ela desumaniza o outro. Se você é bolsonarista, você acha que petista é um bicho que merece a morte, de tão relinchante, tão burro, tão estúpido, tão defensor de bandido que é. E se você é petista, você acha que um bolsonarista é a escória da humanidade, é um cara que não deveria existir. Se você pudesse, talvez você não tivesse coragem de matá-lo, mas você ficaria muito feliz se alguém conseguisse isso. E esse ódio, ele não é culpa sua, ele é um efeito de comportamentos de pessoas como Arthur Duval, que mostram que toda aquela massa que está lá na avenida é tão estúpida, é tão relinchante quanto o pior cara que ele conseguiu, as piores 10 pessoas que ele conseguiu para fazer o vídeo dele. Nós brasileiros não somos resistentes à provocação. Se você tentar me tirar do sério com insultos, me xingando, me ofendendo, você vai ter sérias dificuldades. Mas por quê? Porque eu morei muito tempo no Japão. Agora, brasileiro não é suscetível à provocação. Se você sair na rua provocando, você vai extrair o pior do ser humano. E você pode até fazer um experimento. Se alguém te xinga na rua, muito provavelmente você vai se tornar uma pessoa que você não se reconhece. Então, quando ele vai para a avenida provocando todo mundo, insultando todo mundo, sugerindo que todo mundo é estúpido, é natural que as pessoas relinchem para ele, como relinchariam para mim se eu saísse na rua provocando as pessoas. Então, quando você vê aquelas pessoas relinchantes porque foram provocadas e dizem que toda aquela massa é tão relinchante, tão burra quanto aquelas pessoas, você está se cegando você está tomando como todo uma pequena amostra que foi selecionada por justamente ter sido a pior. É por isso que eu repudio esse tipo de canal. Agora, a gente tem que ter esse comportamento do japonês lá. A gente não vai tolerar mais que essas mentiras sejam contadas, e a gente tem que prezar pela verdade, não pelo ódio. Eu acho que isso é o mais importante desse momento. Então, se eu quero que o Alexandre Garcia, que está se borrando nas calças agora, eu quero que ele seja preso, eu quero que ele sofra, não, eu quero que ele pare de falar merda. O fato dele ter tirado aqueles vídeos lá já é um grande avanço. Se ele baixar o tom e ajudar toda essa sociedade polarizada a continuar baixando o tom para a gente encontrar uma solução juntos para esse problema que a gente está vivendo, aí essa CPI ela já vai ter valido a pena, só pelo que ela já tem sido até agora. Bom, agora eu preciso trabalhar, por hora é isso. Um grande abraço.